Eu confesso para vocês que eu tava com saudade de acabar um jogo irritado com a arbitragem. Fim de escândalo na Arena do Grêmio, fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 1, arbitragem também, Grêmio 1, Internacional também 1. Acabou o assalto, né? E estamos aqui irritados com a garfada recebida na arena. As garfadas, né? Quem dera tivesse sido apenas uma. Eu tava comentando aqui durante o jogo, né, com o pessoal. Dá pra ver que eu tô viajando, não estou em Porto Alegre, portanto não fui à arena. A gente estava acompanhando aqui na televisão e eu comentei com o pessoal, né, que saudade que eu tava de acabar um jogo irritado com a arbitragem, porque o Grêmio foi prejudicado várias vezes ainda nessa temporada mesmo, né? Próprio jogo contra o Flamengo ali. Só que assim, por vezes eu nem reclamava, porque tinha muita coisa maior do próprio Grêmio pra gente falar, muita irritação maior do próprio Grêmio. Ou por vezes a gente até falava, até reclamava, mas sem um ímpeto, sem um ânimo, porque assim, tipo, era uma tristeza e uma melancolia o time como um todo que, por exemplo, o Flamengo, né, que eu acabei de falar, eu sentia ali que foi um roubo, mas eu sentia que a gente ia perder igual se marcasse aquele pênalti. Talvez fosse 2-1, talvez fosse 3-1, talvez o Flamengo acordasse um pouquinho mais. O Flamengo fez um jogo treino, brincou, botou o Grêmio na roda, né? Então, muito erro aconteceu, mas assim, o contexto maior de irritação dizia respeito ao Grêmio. Hoje, cara, é louco, né? É louco, assim. A sensação que dá, e aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor, porque se os jogadores estavam deliberadamente fazendo corpo mole para derrubar o Quinteiros, eu particularmente acho uma canalice. Eu acho um antiprofissionalismo, eu acho até um desrespeito com o clube e acho coisas piores que eu vou parando por aqui. Tá? Mas eu também sei que na vida, a questão anímica, sobretudo, ela não é assim preto no branco. Quis entregar, não quis entregar. Em alguns jogos eu senti até que os caras estavam querendo ganhar mesmo, estavam se entregando em campo. Mas assim, sabe quando tu não acredita no trabalho, tu não confia no teu treinador, tu não entende talvez o trabalho, quando tem muita coisa errada acontecendo, talvez a perna não ande, talvez tu corra mais e corra errado, tu canse mais e seja menos efetivo, talvez tenha um monte de coisa errada ali que a gente olhando aquele combo tem a impressão de que os caras estavam se arrastando, mas talvez não seja isso, talvez seja uma bagunça, uma falta de entendimento, uma falta de confiança, uma falta de um monte de coisa que culmine nisso. Por isso que eu não sou taxativo para dizer, olha, eles estavam querendo derrubar o técnico. E eu dizia isso sobretudo até o jogo do Mirassol. Ali eu confesso que eu fiquei com uma dúvida, sabe? E hoje, cara, era outro Grêmio. E não houve nenhuma revolução tática. Era um Grêmio talvez mais concentrado, querendo mais. E isso, repito, não quer dizer que antes eles estavam querendo entregar. Só quer dizer que talvez eles estivessem menos confiantes, menos concentrados, menos confortáveis com o jogo que eles estavam fazendo. Então a gente precisa ter cuidado nesse sentido, porque eu acho que é uma acusação muito grave. A gente não pode banalizar. Eles estavam querendo derrubar o treinador e perderam de propósito. Cara, isso aí é gravíssimo. É gravíssimo. E eu não cravo que foi isso que aconteceu, tá? Eu acho que tem nuances ali por trás que dão essa sensação, nos remetem a isso, mas não necessariamente era exatamente isso. Agora, fato é, né, eu comecei a frase dizendo que eu não ia fazer um juízo de valor, porque a gente não tem como cravar se eles estavam entregando de propósito, se eles estavam só bagunçados, se eles estavam só aflitos ou um monte de coisa ao mesmo tempo. Fato é, por um motivo ou por outro, ou por vários motivos ou por outros tantos, ficou nítido hoje que Gustavo Quinteiros era uma âncora para o time do Grêmio, que segurava o Grêmio, prendia o Grêmio. Parece que hoje a gente viu um time que ainda não é um elenco maravilhoso, ainda falta muita coisa taticamente falando, mas a gente viu um elenco
que estava com o freio de mão puxado e hoje liberou. Hoje só isso, sutil diferença. Tava jogando antes com o freio de mão puxado, hoje jogou com ele solto. É só isso que mudou. Não entrou nenhum craque no time, não teve contratação bombástica. Embora o Marlon tenha estreado, e aqui eu acho que vale essa vírgula, até acho que bem, mas assim, tecnicamente não mudou nada, eram os mesmos caras, tinha até alguns desfalques, né, o Almuzu e etc. O Wagner Leonardo, talvez nosso melhor zagueiro atualmente, se machuca no comecinho do jogo. Então, tecnicamente não tinha nenhuma revolução, taticamente muito menos, né, para o jogo de 2, 3 dias atrás. Mas o freio de mão que estava puxado parece que soltou. Isso é uma ótima notícia, porque o caos era tão grande na era Quinteiros ali, que a gente às vezes chegava a questionar, cara, será que a gente superestimou os jogadores? Será que a gente achava que o nosso elenco era ok, bom, razoável, médio, e na verdade ele é péssimo, pavoroso, digno de cair, né? Hoje foi um sinal de que não, gente, calma, o elenco realmente é razoável, sabe? Só que tinha muita coisa errada acontecendo. Hoje foi um sinal disso. Hoje foi um sinal disso. E repito, o James Freitas não fez nada demais. Fez um feijão com arroz, um beabá. Que é mais ou menos o que o Mano Menezes, que eu acho que vai ser anunciado, eu tô gravando isso aqui antes de ouvir as coletivas, eu acho que é o que o Mano vai fazer também. Só que temperadinho, um cara mais experiente, um cara que já foi pra seleção. Inclusive, assim, eu acho que o James Freitas, em dado momento, e eu comentei aqui com o pessoal, né, eles são testemunhas, ele cometeu o mesmo erro do Quinteiros em algum momento, não tão grave, porque eu acho que o Quinteiros era ainda pior, que demorar pra mexer, cara. O Inter já tinha mexido uns 4 jogadores e o Grêmio só tinha botado o Kahneman em campo porque, né, por questão da lesão ali do Wagner. Mas assim, tu vê, saiu o Wagner, entrou o Walter, eu não tinha nem me dado conta disso. Mas, cara, o Grêmio tava babando na gravata, o Edenilson não conseguia mais parar em pé, e ele demorou muito pra mexer, né? A gente começou a pedir o empate e tomamos o empate. E daqui a pouco a gente começou a pedir a virada. E aí eu acho que ele, ainda que tenha demorado um pouquinho ainda e tenha corrido riscos de ter tomado a virada, daí eu acho que ele se ligou e mexeu ali umas 3 peças e deu outro fôlego pro time, sabe? O Quinteiros às vezes ia até os 40 do segundo tempo sem mexer, não foi pra tanto, mas eu acho que em algum nível o James também demorou, tá? Só pra dar uma pitada aqui de James, de jogo e tal, que acho que não vem ao caso aprofundar, né? Mas só pra dar essa pontuada. E sobre o jogo, cara, assim, pra mim, embora o Inter tenha começado com algumas chances a mais, talvez, confesso que eu não vi os dados, tá? Mas talvez eles tenham tido mais posse de bola, talvez até mais arremates a gol, se a gente for somar o jogo inteiro, talvez sim. O Volpe fez umas 2 defesas boas ali, mas o Antony também trabalhou bastante. E eu acho que o Grêmio, de forma geral, mereceu mais a vitória do que o Inter. O Grêmio mereceu mais a vitória do que o Inter. E também é verdade que se o Inter teve mais posse e algumas chancezinhas a mais, é muito verdade que em boa parte do jogo eles estavam perdendo. Eles estavam tomando 1-0. A iniciativa necessariamente seria deles. Mas, sobretudo nos momentos em que estava empatado, eu acho que o Grêmio foi majoritariamente melhor no jogo do que o Inter, né? E aí, óbvio, quando estava ganhando, o Inter tomou mais a iniciativa e tal, e mesmo assim o Grêmio não abdicou de atacar 100%. Cara, o Grêmio foi bem. O Grêmio não foi maravilhoso, tá? Assim como eu acho que o Inter também não foi maravilhoso, ninguém foi exuberante, mas eu acho que foi um bom jogo de se ver. Para mim é difícil, né? Para quem tá envolvido emocionalmente, é difícil fazer uma análise fria. Mas eu imagino que para alguém desconectado ali com o Inter ou Grêmio, né? De torcedor, assim, eu acho que foi um jogo bom de ver, um jogo meio franco, meio aberto. Falar em franco, né? Eu achei que o Cristaldo de novo entrou a 20 por hora num jogo que estava a 200 por hora, mas enfim, isso é papo para um futuro aí, vamos ver como vai se desenhar o novo Grêmio aí que vem aí. E para fechar o vídeo, eu não posso deixar de falar do assalto que a gente sofreu nesse jogo, do escândalo, do absurdo que ocorreu na Arena. Assim, gente, se eu quisesse ser um torcedor fanático, cri-cri, radical, que pega uma lupa e olha os detalhes de tudo, eu diria que a gente foi prejudicado em uns 20 lances. Muitos deles pequenos e tal, outros eu já tenho minhas dúvidas se são tão pequenos assim. Para mim, o Ronaldo do Inter
faz uma falta na reta final do jogo ali já, que ele toma um amarelo, que pra mim é pra expulsão. Ele vem com a perna, com o pé assim na canela não me lembro de quem, do Dodi, talvez, sei lá, de um jogador do Grêmio. E pra mim aquilo ali na regra não tem nenhum, o pé dele não tá em contato com o chão, não sei o que, papapá, poderia ter machucado feio. Teve vários outros lances que eu acho que o juiz pesou de um jeito para um lado, de outro jeito para o outro. Agora, os lances capitais. Primeiro, tá? O lance do pênalti pro Inter, pra mim não é, tá? Pra mim não é. Pra mim é ridículo, assim, os caras estavam lado a lado, aí o jogador do Inter cabeceou a bola na mão acho que foi o João Pedro, né? Na mão do João Pedro. Tipo assim, eles estão a 1 metro de distância. Nem sei se 1 metro. Então assim, não tinha uma questão que se é muito perto, muito próximo, não tem poder de reação, tu é pego de surpresa e o movimento do jogador não é antinatural. Cara, o João Pedro tava pulando, o movimento dele não era antinatural e o jogador do Inter cabeceou. Então assim, vai começar um festival de mirar na mão do adversário. Chega na área e chuta na mão dos caras, se isso é pênalti. A bola veio pra área alçada, não mira no gol, cabeceia no braço do coleguinha. Pra mim vai ser isso que vai acontecer então, se aquilo ali foi pênalti, tá? E aí se alguém vier dizer, os especialistas de arbitragem, não sei o que, não, mas eu acho que foi porque sei lá o que, nem sei se é o caso, tá? Aí fica só ridículo se a gente contrastar com o pênalti não dado pro Grêmio contra o Flamengo. Porque tinha um papo de que o chute foi de muito perto, né? Ele não tinha um poder, sendo que a mão dele tava abaixada e quando a bola chega ele levanta, né? A bola chega, ele claramente levanta num reflexo de intervir, assim, né? Então, não, mas tava muito perto, eu ouvi um monte de gente dizendo algo nesse sentido. E essa, do João Pedro, tava 20 vezes mais perto. 20 vezes mais perto. Então já cai por terra esse argumento. Outra, o Alan Patrick em dado momento já tá com amarelo e mata um contra-ataque numa falta que, na minha opinião, mesmo se não fosse para matar contra-ataque, se fosse uma falta num jogo lento ali no meio de campo, a bola passando de pé em pé e tal, o jogo truncado, e ele faz aquela falta pelo estilo da falta, pela força da falta, pela fotografia da falta, já era para amarelo. Mas ainda por cima era brecando um contra-ataque. É um amarelo assim, óbvio, nítido, escandaloso, que a arena vai abaixo e o juiz, cagalhão, medroso, não quis se comprometer, não quis aparecer no VT do jogo e se omitiu. E isso ali era segundo tempo, mas ainda era cedo, assim, né? Tinha muito jogo para correr ainda com 10 contra 11 se ele expulsa o Alan Patrick, se ele expulsa o melhor jogador do Inter ainda por cima, né? Isso mudaria totalmente o jogo, com certeza, né? Outro erro capital. E para fechar, né, com chave de ouro, um pênalti tão escandaloso para o Grêmio que o VAR chama, né? O VAR no Brasil é uma vergonha, né? Se o VAR não tivesse chamado, seria escandaloso igual, e aí a maior culpa seria do VAR, né? A gente estaria aqui fazendo um vídeo irado contra os caras do VAR, mas dessa vez, milagrosamente, os caras viram, atinaram, se deram conta, chamaram o juiz e falaram: juizão, o senhor não vai errar nessa, nós estamos aqui para te dar uma mão. E o juizão, com toda essa postura estranhíssima durante o jogo, vai lá pro VAR, olha e diz: quer saber? Aqui eu acho que dá para querer interpretar que talvez tenha sido o vento que jogou, né, o atleta do Grêmio para longe. Acho que foi o Aravena, né? Agora deu um branco quem era o cara envolvido ali. E aí ele volta com a maior cara de pau. E assim, cara, eu não consigo... Porque às vezes a gente tenta entender, é um juiz caseiro. Não, cara, ele tava tomando pressão da arena. Tipo, mas o VAR não viu. Não, o VAR viu e chamou ele. Mas não sei o que... Não tem por onde tu olhar que o cara vai ver aquele lance e vai dizer: não vou marcar. Aquilo ali, se é no meio do campo, ele dá falta e se bobear dá amarelo. Aquilo ali no meio do campo não tem a mínima chance de ele não dar falta. Mas dentro da área ele ficou com medinho de novo, né? É engraçado que no do Inter ele não ficou com medinho, né? No do Inter ele podia dizer: não, raspou na mão, o cara cabeceou em cima dele, é queima-roupa. Ali ele tinha coisa pra gente discutir se ele acertou, errou, né?
cara, no pênalti pro Grêmio, o quê? O que tu vai dizer? Né? Então, assim, são 2 pontos que nos surrupiaram, 2 pontos que nos afanaram, nos roubaram, né? Esse árbitro aí chamado Braulio, sei lá das quantas, eu me esqueci o sobrenome dele, assaltou o Grêmio, e aqui eu posso dar o nome dele, porque às vezes é toda a arbitragem, é o bandeirinha, é o VAR, e não sei o que, não. Aqui foi, se bem que no lance do Inter o VAR também participou, né, no pênalti pro Inter, mas eu acho que principalmente o lance do Alan Patrick e o pênalti pro Grêmio, eles dão contornos aí ao escândalo que a gente viu na arena e que graças a isso perdemos 2 pontos. É foda, né? Porque daí a gente fica mais um Grenal sem vitória, o Grêmio já tá numa sequência aí, né? Hoje o Grêmio mereceu, hoje o Grêmio fez por onde, assim, né? Pra arrancar esses 3 pontos. Pra tabela seria fantástico, pra retomada aí com um novo treinador, pra confiança do time, pra uma série de coisas, né? E porque era um Grenal, né? E ganhar Grenal sempre é bom, e independentemente do contexto, mas nesse contexto especificamente ainda tinha um monte de coisas vindo a reboque, coisas boas, né? E o árbitro foi lá, nos tirou com a mão grande. Mas como eu disse no começo do vídeo, né? Eu tava com medo de algo pior, né? Aliás, o que eu disse no começo do vídeo não foi isso. Eu disse que eu tava com saudade de acabar um jogo irritado com a arbitragem. E foi isso que aconteceu. O Grêmio cometeu um errinho aqui ou ali, o Grêmio teve coisa para melhorar, mas não foi com o Grêmio a minha irritação. Acho que o time se entregou, o time lutou, o time foi razoavelmente bem, então realmente a arbitragem fica com a culpa aí desse resultado que não foi dos melhores, mas também não foi dos piores. E aí sim, como eu estava dizendo agora, eu confesso para vocês que eu tava com medo do pior, sabe? Porque se tinha um cenário em que o Inter poderia devolver algo parecido com o 5-0 lá de 2015, né? Uma goleada histórica, um fiasco da nossa parte, uma tragédia que se desenhava, a chance de ouro para eles era essa. O Grêmio em farrapos, o Grêmio tomando 4 do Mirassol, o Inter embalado, o Inter confiante, trabalho aí perene desde o ano passado, o mesmo treinador e tudo encaixado, e os caras achando que são o melhor time do mundo e tal. Puta, assim, ó, antes do jogo, 1-1 eu assinaria muito fácil. Me dá um papel e uma caneta aqui, tu assina 1-1, eu assinava muito fácil, gente. Eu sei que é triste falar isso, sendo o Grêmio, sendo na arena, mas eu assinava, porque tinha contornos de perigo ali claros. Mas o jogo que eu vi em campo, sobretudo com o dedo da arbitragem, mas pelo jogo em si que eu vi em campo, eu saí do 1-1 que eu assinaria frustrado e lamentando que 2 pontos escorreram pelo ralo. E isso, no frigir dos ovos, me deixa feliz e com esperanças de que as coisas melhorem daqui para frente. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço!